A esse nosso mini curso de matemática com Python, né? Esse é um mini curso com base em algumas informações de um livro que eu publiquei em 2018 pela editora Novatec, que tem justamente esse foco: como usar a linguagem de programação Python para resolver problemas de matemática. Essa foi a minha motivação para escrever esse livro, depois de ter me encantado com os recursos que essa linguagem de programação tem, para serem aplicados justamente no contexto de questões de matemática e assuntos ligados, né, solução de questões ligadas à matemática. Então, isso me motivou a estudar esse assunto, né? E à medida que eu fui descobrindo, eu achei muito interessante compartilhar isso com outras pessoas, né? E estando numa escola de engenharia, isso me motivou, trabalhando numa escola de engenharia, me motivou a escrever o livro para que pudesse disseminar e pudesse trazer mais pessoas para essa para conhecerem esses recursos da linguagem de programação Python, né? Bom, um detalhe importante é que, mesmo no livro, no livro e nesse mini curso, o objetivo não é ensinar a programar em linguagem Python, não é esse o objetivo. Vocês vão ver ao longo dos módulos aqui apresentados que praticamente não se usa recurso de programação para resolver as questões e fazer as soluções de problemas de matemática, né? Nós vamos usar muitas bibliotecas e outros recursos, mas não estruturas de linguagem de programação, porque não é este o objetivo deste livro e nem deste curso, né? Então, o objetivo é apresentar como usar Python como ferramenta para a solução de questões e problemas de matemática. Esse é o objetivo, né? E aí, nesse primeiro módulo, vocês terão uma visão geral da linguagem de programação, naquilo que interessa para este objetivo, tá? E alguns conceitos básicos para isso. Em primeiro lugar, uma visão geral, a linguagem de programação Python, ela é uma linguagem de alto nível interpretada, tá certo? Ela é desenvolvida num modelo aberto, comunitário, de forma que todos possam contribuir, né? Por isso ela é toda aberta, gratuita, tudo que você vai usar em Python é gratuito, você pode usar sem nenhum pagamento. Ela é gerenciada por uma instituição, uma organização sem fins lucrativos chamada Python Software Foundation. Existem muitos recursos mesmo na linguagem de programação Python para serem aplicados no contexto de matemática. São muitas as bibliotecas disponibilizadas. Aqui eu elenco algumas que são tratadas no livro e muitas dessas nós vamos ver aqui ao longo desse curso. Então tem a biblioteca NumPy para computação científica, Math para funções de matemática, Fractions para manipulação de frações, SymPy para matemática simbólica, Pylab para gráficos bidimensionais, Matplotlib para figuras e gráficos e CMath, por exemplo, para números complexos. Todas essas são bibliotecas que podem ser usadas, né, da linguagem de programação Python, e existem várias outras, né, várias outras específicas para algumas áreas. Bom, o universo é bastante grande e tem muita coisa para se explorar de acordo com o seu interesse e da sua aplicação. O ambiente de desenvolvimento que nós vamos usar aqui é o Spider, né? Também gratuito, também disponível, livre para quem quiser usar, né? E basicamente nós vamos usar do Spider a área do editor, né? Essa área à direita, e a área do console que fica à esquerda. Só para vocês terem uma visão do Spider, tá aqui, olha, o Spider tem essa então, aqui está a área do editor, ou seja, aqui eu coloco o código que eu vou executar, executo usando esse botão aqui, e aqui vai aparecer o resultado daquilo que eu executei, ou seja, daquilo que eu construí aqui. Então, esse é o Spider que nós vamos usar. Uma coisa que é necessário quando eu trabalho com a linguagem de programação Python aplicada à matemática, a linguagem de programação, é declarar variáveis. O Python é bastante simples nesse aspecto, mas há algumas regras que eu preciso seguir.
Primeira coisa, primeira simplicidade da linguagem de programação Python. Diferentemente de outras linguagens de programação, eu não preciso, antes de usar a variável, declarar o seu tipo, se ela é inteira, se ela é string, se ela é o que ela for. Eu não preciso. Basta eu estabelecer a variável e fazer a atribuição de um valor para ela. Este valor, o tipo desse valor, determina o tipo da variável. Então, isso é uma informação importante, eu vou apresentar já já para vocês um exemplo disso. Mas, quando eu for dar nome à variável, eu preciso seguir algumas regras. Primeira coisa é, as variáveis são case sensitive, ou seja, elas se importam com letras maiúsculas e minúsculas. Então, uma mesma palavra escrita com letra maiúscula ou com letra minúscula representa duas variáveis diferentes e não a mesma variável. Então, isso pode acontecer, isso acontece às vezes, da pessoa declarar a variável usando letra maiúscula e depois, na hora de usar a variável, usar letra minúscula e o Python dá um erro dizendo que aquela variável não existe e aí a pessoa então se dá conta que cometeu esse erro. Okay? Não posso usar espaço no nome das variáveis, né? Posso usar esse símbolo que está aqui, que é o underscore, se for o caso. Né? Não devo usar acento nas palavras, né? E eu também não posso usar nomes protegidos, ou seja, eu não posso usar como variável comandos, né, e funções da própria linguagem Python, porque senão ele não vai saber se aquilo é uma variável, uma função ou um comando. Então, evitando isso, ou seguindo essas regras, as variáveis são bem simples de serem utilizadas. Né? Existem vários tipos de variáveis na linguagem de programação Python. Para esse nosso curso, nós temos dois tipos de interesse. Nós vamos usar dois tipos de variáveis e somente esses dois. Que são tipos numéricos. Ou a variável inteira ou a variável float. Qual a diferença? A variável inteira, ela só admite valores inteiros e quando eu fizer operações com ela, ela só fará operações considerando a parte inteira ou os números inteiros. Né? E a variável float é o que chamamos de ponto flutuante, que é aquela variável em que eu posso declarar um valor que não seja somente inteiro, um valor real que não seja somente inteiro. Até pode ser inteiro, mas ele considera a parte fracionária do valor. Okay? E aqui tem dois exemplos, né, de criação. Eu posso, por exemplo, então, criar a var1 igual a int 10 entre aspas, né? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a variável var1 ser um inteiro de valor 10. Né? Ou então eu posso fazer na segunda linha aqui, var1 igual a float 10. Eu estou fazendo a variável var1 valer 10.0, porque ela é um float. Ok? Mas eu não preciso dizer previamente que é um inteiro ou que é um float, ou que é um ponto flutuante. Eu posso fazer isso na atribuição. Então veja os dois exemplos de baixo. Eu posso simplesmente dizer var1 igual a 10. Como 10 aqui está como inteiro, né, a própria linguagem vai interpretar que a variável 1 é uma variável inteira. Ou se eu fizer var1 igual a 10.0, né, ela já vai automaticamente interpretar que var1 é float. Muitas linguagens de programação, e o Python também, possuem os recursos de comentário. Às vezes eu posso incluir algum comentário no meu código para simplificar o entendimento ou para me lembrar de algo quando eu voltar naquele código. E eu posso fazer isso de algumas formas diferentes. Né? Aqui tem dois exemplos para eu fazer esses comentários na linguagem de programação Python. Posso usar esse símbolo que para fazer um comentário inline, ou seja, eu tenho uma linha de código e depois de um determinado ponto o que vem é comentário. É o que eu tenho aqui nesse primeiro exemplo. Né? Eu tenho aqui uma linha de código, a igual a 1, aí depois eu tenho o símbolo de comentário e tudo que vem depois é comentário e o interpretador Python não vai reconhecer, né, isso aqui como código. Então ele só vai executar como código a igual a 1. Bom, ou então eu posso usar três aspas seguidas para fazer comentários de mais de uma linha. Então eu posso fazer da seguinte forma, três aspas, tudo que está aqui é comentário, o interpretador ignora como linha de código e depois eu fecho com três aspas novamente. Fazendo isso, eu posso incluir os meus comentários.
O que o Python tem de característica diferente de outras linguagens de programação é que ele é sensível à indentação. O que é a indentação? É aquela distância que eu dou do começo da linha para a margem esquerda do meu editor. Isso é indentação. Se eu me afastar da margem esquerda, significa que eu estou indentando o meu código. Muitas linguagens de programação usam outros recursos para identificar as suas estruturas. O Python usa a indentação. Então, se eu vier aqui na linguagem de programação Python, por exemplo, essas duas linhas aqui na sequência, A igual a 1, B igual a 2, vejam que elas estão alinhadas na mesma indentação. Se eu fizer isso aqui, olha, há uma linha numa indentação e a outra em outra indentação ou tabulação, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um erro de indentação da linguagem Python e o código não vai executar. A indentação serve, por exemplo, para fazer isso aqui. Olha, eu tenho um código e tenho uma estrutura de if, por exemplo, né? Um teste condicional. Então, eu declaro dessa forma dois pontos e como é que eu digo o que é executado se esse teste aqui for verdadeiro, usando a indentação. Então, está vendo que essa parte do código aqui está deslocada em relação ao anterior? Significa que se A for de fato igual a 1, no caso aqui está declarado 1, então vai ser, né? Eu vou executar print A. Se A fosse diferente de 1, eu executaria B igual a 2, eu não passaria por essa linha aqui. Então é para isso que serve a indentação na linguagem de programação Python. Um comando que nós vamos usar bastante nos códigos apresentados aqui, todos os códigos, ou praticamente todos, é o print, que é uma forma de imprimir um valor ou um texto na área de console. Ou seja, quando eu dou um print aqui, eu imprimo ou trago algo para cá, para essa área, para ser apresentado para quem estiver usando a ferramenta. E um comentário importante sobre esse comando. Eu posso imprimir o valor, posso imprimir um texto com valor. Isso aqui significa pular uma linha. Isso aqui é um recurso para pular 100 linhas. Depois eu apresento num código para vocês para que eu uso esse recurso. Eu acho interessante para limpar a área de console, mas isso vai ser apresentado em momento oportuno, né? Agora, uma informação importante do comando, da função print, é que há uma diferença entre o Python versão 2.7 e o Python versão 3 para essa função aqui. No Python 2.7, esse parênteses aqui ele não é necessário, tá certo? Então eu faço o print e não preciso colocar entre parênteses. Se eu colocar entre parênteses, ele vai me dar um efeito até indesejado, dependendo da versão que você estiver usando, no resultado. Já no Python 3, se eu não colocar o parênteses, eu vou ter um erro de código, né? Um erro de sintaxe no meu código, porque o print exige o parênteses na versão 3. Neste curso aqui, nós estamos usando a versão 2.7 e eu vou mostrar isso também em momento oportuno quando for executar os códigos e fazer essa mesma observação para vocês. Quando eu estou usando a linguagem de programação Python, assim como outras linguagens, eu posso importar bibliotecas que já trazem funções prontas para mim. E aqui nós vamos usar esse recurso o tempo todo. Eu importo da biblioteca, né, uma função que já exista para que eu não tenha que dizer ou detalhar ou desenvolver o que aquela função faz. Eu aproveito o que a biblioteca já tem pronta, né? Tem várias formas de fazer essa importação. Eu posso fazer a importação desse jeito aqui, olha, import numpy, o que ele fez, o que esse comando fez, importou toda a biblioteca, todas as funções da biblioteca numpy para o meu código. Ou eu posso fazer dessa segunda forma aqui, from math import sim, ou seja, da biblioteca math eu importei somente a função sim, que é a função seno. Eu prefiro mais essa segunda opção porque muitas bibliotecas possuem nomes conflitantes de função, ou seja, a função sim ela está presente, por exemplo, na biblioteca math, na biblioteca simpy, em outras bibliotecas. Se eu importo a biblioteca toda, eu posso ter alguma confusão com qual função vai ser usada no meu código. Quando eu sou mais específico, eu tenho certeza de que eu estou usando a função que me interessa no meu código. Para finalizar, esse primeiro módulo apresenta aqui alguns erros comuns. Às vezes vocês estão lá executando o código e alguns erros vão aparecer, né? E são erros comuns e eles estão aqui. O primeiro deles é referente à indentação.
Se vocês cometerem algum erro de indentação, quando vocês forem executar o código, isso vai aparecer dizendo que há um erro de indentação. E dependendo do editor que você estiver usando, ele até vai te mostrar isso antes, para que você possa corrigir antes de executar. Mas se você executar com erro de indentação, vai aparecer esse primeiro erro aqui, que é o erro de indentação. Eu também posso ter um nome de uma variável não declarada, né? Pode ser que eu tenha esquecido de declarar a variável ou cometido aquele erro que eu comentei com vocês. Declarar, por exemplo, uma variável com letra maiúscula e na hora de usar eu uso com letra minúscula, né? Então essas diferenças, né, podem ser detectadas e esse erro que vai aparecer aqui de variável não declarada ou erro, nome errado de variável. Quando eu estiver trabalhando com matrizes, eu posso ter esses dois erros aqui, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, uma matriz e eu quiser acessar um elemento na matriz que esteja, que não esteja, que não faça parte dele, por exemplo, uma matriz 3x3, eu tento acessar algum elemento de uma quarta linha que não existe. Eu vou receber essa mensagem de erro, de index erro. Ou se eu tentar, por exemplo, fazer uma multiplicação de matrizes que não têm dimensões adequadas, né? Então, por exemplo, aqui, olha só, é um erro que eu recebi porque eu tentei multiplicar uma matriz de 2 linhas e 3 colunas por outra matriz de 2 linhas e 3 colunas, o que não é possível, né? Então ele me dá um erro dizendo que eu não consigo fazer essa operação, né? E por fim eu tenho um erro aqui, que às vezes eu posso tentar usar um caractere não reconhecido para imprimir uma mensagem, por exemplo, colocar um acento, uma letra acentuada ou algum caractere não reconhecido, eu posso ter esse erro aqui. Assim, nós encerramos esse primeiro módulo do nosso curso. Na sequência, então, nós vamos ver como efetivamente usar a linguagem de programação Python para resolver problemas de matemática. Iniciando, então, o módulo de operações básicas do nosso curso de matemática com Python. O Python permite que se faça as operações básicas de matemática, né, usando a programação. Para isso, para fazer as operações básicas, basta usar esses símbolos que estão elencados aqui, ou apresentados aqui. O símbolo de mais para adição, o símbolo de menos para subtração, o de asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Para fazer a potenciação, o Python usa o asterisco asterisco. Isso é um pouco diferente de outras linguagens, né? E também essa mesma operação é usada para fazer radiciação, usando aquele recurso de que a radiciação nada mais é do que a potenciação com expoente fracionário. Ou seja, se eu elevar um valor a 1 sobre 2, significa que eu estou extraindo a raiz quadrada. Se eu elevar a 1 sobre 3, eu estou extraindo a raiz cúbica. 1 sobre 4, a raiz quarta, e por aí e assim por diante. O Python também permite divisão de número usando obter o resultado somente a parte inteira da divisão, né? Como resultado da parte inteira da divisão, usando barra barra, ou então obter somente o resto da divisão usando o símbolo de %. Ok? Bom, então essas são as operações e é importante que quando esteja lidando com as operações, que o programador saiba da sequência em que as operações são executadas numa linha de comando. Então, em primeiro lugar, tudo que tiver entre parênteses vai ser executado. Depois que o que tiver em parênteses for executado, serão executadas as operações de potenciação, nas sequências de multiplicação, depois de divisão, de adição e, por último, subtração. É importante que essa sequência seja conhecida e, eventualmente, se essa sequência quiser ser, ou para você forçar uma operação ser feita antes de outra, o ideal é fazer o uso dos parênteses para isso. Aqui tem um primeiro exemplo de código em Python para executar as operações. Nesse exemplo, nós temos aqui duas variáveis. A variável A foi declarada com valor 7, a variável B foi declarada com valor 3. Observe que, neste caso, ambas foram declaradas com seus valores inteiros, porque não tem o ponto e a parte fracionária. Então, dessa forma, o Python entende que essas duas variáveis são variáveis inteiras, com valores inteiros, né? E aí as operações executadas aqui levam em consideração a parte inteira perdão, a operação com números inteiros, né? Para as operações de soma, subtração, multiplicação não há muita diferença, mas
No caso da divisão, há uma diferença, né, porque essa divisão será feita tendo como resultado somente a parte inteira da divisão. Então, no caso, 7 sobre 3 terá como resultado da divisão 2 e não 2,3333, que seria a operação se eu considerasse também a parte fracionária. Então, esse é o detalhe que acontece nesse exemplo aqui, né? O que é resolvido diferente, né, no caso do segundo exemplo, porque aqui, se vocês repararem, as variáveis C e D usadas nas operações, elas são declaradas como float, ou como ponto flutuante, 7.0 e 3.0. Desta forma, o Python entende que todas as operações que forem feitas depois, elas devem levar isso em consideração e apresentam como resultado pontos flutuantes. Voltando aqui no slide anterior, vejam que A dividido por B, ou seja, 7 dividido por B, deu 2, só a parte inteira do resultado. E já aqui 7.0 dividido por 3.0 tem como resultado 2.3333. Bom, e agora vou apresentar esse mesmo exemplo na IDE Spider, que é a que eu uso aqui para exemplificar. Então está aqui o código, né? Esse é um header que é usado em todos os exemplos que nós vamos apresentar nesse curso, que vocês vão ver nesses cursos. Essa é uma linha que eu costumo usar, uma linha de comando que eu costumo usar sempre, que é uma linha de comando para limpar essa área aqui, né? É como se ela imprimisse linhas vazias 100 vezes, né? Para quê? Para limpar essa área e o resultado apresentado ser só o resultado da operação ou do exemplo que eu estou executando. Aqui a declaração das duas variáveis, aqui a execução das 4 operações e aqui a forma de apresentar esses resultados por meio do print, que nada mais é do que imprimir nessa área de console do Spider, né? Aqui vale uma observação que eu já faço, que vale para todos os exemplos. Essa versão de Python que eu estou usando é a 2.7 e há uma diferença do comando print da versão 2.7 ou 2 para 3 do Python 3, né? Para o Python 3, essa operação, o comando print, né, ele precisa ser eu preciso colocar os argumentos a serem impressos entre parênteses. Neste caso aqui, por ser a versão 2.7, isso não acontece. Mas caso vocês rodem na versão 3, vai dar um erro, e esse erro é por conta disso, basta acrescentar, né, parênteses, abre o parênteses aqui, fecha aqui, e aí tudo se resolve. Okay? Então aqui tem a operação com número inteiro, e aqui a operação com número ponto flutuante, né? Executando aqui, eu tenho os resultados. Então, aqui estão os resultados das operações só dos inteiros, A mais B, A menos B, A vezes B e A dividido por B. E aqui a operação, né, com os números em ponto flutuante, ou float, né? Então, 10.0, 4.0, 21.0 e 2.33333. Okay? Então, esses são os dois primeiros exemplos de operações usando Python, né? Voltando para a nossa apresentação, né? Aqui já tem um primeiro exercício que está sendo proposto para vocês executarem, né? Para aqueles que estiverem, eu vou fazer essa sugestão agora, mas ela vale para todo o curso. Aqueles que estiverem assistindo esse curso com executando a ideia Python ao mesmo tempo e praticando ao mesmo tempo, né, minha sugestão é que aqui vocês façam um pause, caminhem lá para a IDE para poder aplicar o exercício, fazer o exercício e depois voltem para continuar a assistir o vídeo. Aqui nós vamos seguir na sequência apresentando todos os resultados dos exercícios também. Bom, então o exercício é definir A igual a 3, B igual a 7, veja que aqui todos inteiros, né? E fazer A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta e A elevado a B, ou seja, 3 elevado a 7. E nesse caso aqui, define A igual a 144, e aí calcular raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, observando aqui, olha, a diferença entre int e float, principalmente no expoente na hora que for executar a radiciação. Então, nesse caso, o que se tem? É esse exercício aqui. Então, aqui estão definidas as variáveis, né? A igual a 3, B igual a 7. Aqui, as operações, A elevado ao quadrado, A elevado ao cubo, A elevado à quarta e A elevado a B. E aqui apresenta os resultados dessas operações. Aqui define novamente a variável A, só que agora com um novo valor, 144, e aqui está a diferença. A raiz quadrada é A elevado a 1 sobre 2. A raiz cúbica
a elevado a 1 sobre 3 e a raiz quarta a elevado a 1 sobre 4. Veja que pelo menos um dos fatores aqui desta operação de divisão está declarado como ponto flutuante ou float. Por quê? Para que o resultado apresente também o resultado com ponto flutuante. Porque se eu fizer 1 dividido por 2 como inteiro, eu tenho como resultado zero. Então, o que ele vai fazer? A elevado a zero, que é igual a 1. Ele não vai extrair a raiz quadrada. É preciso que eu coloque 1.0 dividido por 2 para que o resultado seja 0,5 ou meio. E aí, então, ele vai fazer a elevado a meio, que é extrair a raiz quadrada de a. Executando, então, a gente tem aqui, olha, as operações. 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta, que é o valor de a, e aqui 3 elevado à sétima, que é 3 elevado a b, que é a elevado a b, perdão. E as raízes aqui, a 144 e a raiz quadrada, a raiz cúbica e a raiz quarta desses valores. Só para mostrar para vocês, se eu mudar aqui, olha para valor somente inteiro, veja o que vai acontecer com a raiz quadrada. Ele não vai apresentar, na realidade, a raiz quadrada, ele vai fazer a elevado a zero, como eu comentei. Então, é importante a operação com ponto flutuante para que de fato aconteça a operação de raiz quadrada. Voltando então para a nossa apresentação, aqui apresentados os resultados que a gente acabou de ver, eu também posso fazer operação com números fracionários. Para isso eu preciso usar uma biblioteca do Python chamada Fractions e importar dessa biblioteca uma função chamada fraction. E essa função, usando essa função, eu posso declarar uma fração, fraction, entre parênteses, o valor que eu quero no numerador, vírgula, o valor que eu quero no denominador. Quando eu faço isso, eu declaro esse valor como fração, então ele vai operar esse valor como fração. Então, por exemplo, a igual a fraction 2,5 significa que a é a fração 2/5. B igual a fraction 1,6 significa que essa é uma fração, a fração 1/6. Aqui está o exemplo. Veja aqui o destaque da biblioteca sendo importada, aquele comando que eu falei para limpar a tela, declara a fração A, declara a fração B, faz as operações, imprime, e os resultados, olha, eles são apresentados de forma fracionária. Então, vamos lá para os nossos exemplos, Então, aqui tem um exemplo, o mesmo que a gente acabou de ver. Então, aqui as frações declaradas, as operações. Quando eu executo o exemplo, então, aqui, olha, o resultado na forma de fração. Então, ele fez 2/5 mais 1/6, fez 2/5 menos 1/6, 2/5 vezes 1/6, e 2/5 dividido por 1/6. Vale ressaltar aqui, por exemplo, 2/5 vezes 1/6, se a gente olhar bem aqui, essa operação daria 2 sobre 30, que simplificando essa fração fica 1 sobre 15, ou seja, ele já apresenta a fração na forma mais simplificada possível. Ok? Então, esse é o exemplo de fração. Voltando aqui para a nossa apresentação, mais um exercício proposto, definir uma fração 1/3, depois outra 3/7 e fazer as mesmas operações. Voltando para a nossa IDE, seria esse exercício aqui. Então, aqui a fração 1/3, 3/7, 1/3 e 3/7. Aqui esse comentário está desatualizado, eu fiz o arquivo anterior, acabei desatualizando, já vamos corrigir aqui, que seria A igual a 1/3 e igual a 3/7, só para já deixar o arquivo atualizado. As operações aqui e a impressão dos valores. Com isso eu tenho então os resultados da minha operação ou das minhas operações fracionárias aqui. Esse então é o módulo de operações básicas usando a linguagem de programação Python. Iniciando agora o nosso módulo de operações com matrizes usando a linguagem de programação Python. O primeiro passo, quando eu quiser fazer operações com matriz, é definir uma matriz. Para isso, eu preciso importar a função matrix da biblioteca NumPy. Depois que eu fizer isso, eu posso declarar já a matriz, que eu declaro. Primeiro, ela vai ter que ficar entre colchetes e depois entre parênteses. Então, entre colchetes e entre parênteses. Cada elemento da matriz é separado entre si por vírgula. Uma linha tem que estar contida entre colchetes e ao final da linha eu ponho uma vírgula para indicar que a linha terminou. Então, se eu quiser, por exemplo, declarar essa matriz aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu faço? Eu faço A igual a matrix,
abro parênteses, abro colchete, primeira linha, abro o colchete da primeira linha, 1,2,3, fecho o colchete da primeira linha, vírgula para indicar que a primeira linha acabou. 4, 5, 6, vírgula para indicar que a segunda linha acabou, 7, 8, 9, já não tem mais a vírgula, porque essa é a última, fecho o colchete, fecho o parênteses. Por exemplo, então, eu posso declarar essa matriz aqui, olha, 5, 3, 2, menos 3, 10, 1, 7, 8, 5, né? Declaro como matriz A. Depois eu faço uma operação de, por exemplo, A mais 2 ou 2 menos A. Isso vai fazer o quê? Vai pegar todos os elementos de A e acrescentar 2 no valor, ou vai fazer 2 menos cada um dos elementos de A, que são essas operações aqui. Que são esses resultados aqui. Indo para o nosso ambiente Spider, né? Aqui a matriz declarada e eu então posso executar e ter todas as operações aqui. E eu posso também fazer operações com as matrizes ou entre matrizes, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, já deixei pronto, olha, uma matriz C com esses valores aqui, 3 por 3. Posso fazer A mais C, porque as duas matrizes têm a mesma dimensão, posso somá-las, e as duas matrizes têm dimensões apropriadas para multiplicação, posso fazer A vezes C. E aí, com isso, então, eu tenho aqui o valor de A mais C, né, e o valor de A vezes C, né, ou a matriz A multiplicada pela matriz C. Então, depois que eu tenho as matrizes declaradas, eu posso executar tranquilamente as operações com elas, né, poderia fazer outras operações aqui também, ok? Voltando aqui para a nossa apresentação, né, eu também posso calcular ou encontrar a matriz transposta. Dada uma matriz, eu acho a transposta que nada mais é do que inverter linhas com colunas. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna, a terceira linha vira a terceira coluna, e assim eu tenho a matriz transposta, que é o que está aqui. O segundo exemplo. O nosso segundo exemplo aqui, eu tenho aqui as matrizes, né? Importante, eu preciso importar a função transpose, que é a função que executa a operação de matriz transposta também da biblioteca NumPy. Importado aqui, eu posso usar a função transpose aqui, né? E com isso, então, eu executo e tenho a minha matriz, né? E essa matriz, veja que aqui agora eu tenho a matriz transposta. A primeira linha, que era 5, 3, 2, virou a primeira coluna, 5, 3, 2. Menos 3, 10, 1, segunda linha, virou a segunda coluna, menos 3, 10, 1. 7, 8, 5 virou a terceira coluna, 7, 8, 5. E aí, então, eu tenho a matriz transposta daquela original que eu tinha. Voltando para a nossa apresentação, eu também posso calcular a inversa de uma matriz. Da mesma forma, tenho a matriz declarada, importo essa função linaug, né, ou operações de álgebra linear, né, também da biblioteca NumPy, e executo então o linaug.inv da matriz A, ou seja, calculo a matriz inversa da matriz A. Está nesse exemplo aqui, então eu tenho aqui, olha, a matriz declarada e eu calculo então a matriz inversa dela. Quando eu faço isso, eu tenho como resultado a matriz inversa de A, que é o que eu queria nessa operação. Então, aqui tem algumas operações básicas com matriz, lógico que vocês podem explorar. Existem opções na linguagem de programação Python de multiplicar matrizes ou multiplicar elemento por elemento, que às vezes eu preciso. Não é uma multiplicação de matriz, é uma outra operação diferente daquela que eu apresentei agora há pouco. Né? E posso fazer as operações com as matrizes, observando que se as dimensões não estiverem corretas e adequadas para uma operação entre matrizes, vai gerar um erro, ou seja, uma soma entre matrizes de dimensões diferentes, vou gerar um erro. Se eu vou fazer uma operação de multiplicação de matrizes, cuja a quantidade de colunas da primeira matriz é diferente da quantidade de linhas da segunda matriz, vou gerar um erro, e assim por diante. Mas, observando isso, pode-se fazer as operações com matriz. Temos aqui, então, mais um exemplo, que é o exemplo da soma de matrizes. Eu posso somar duas matrizes, né, que é o exemplo que a gente acabou de fazer aqui, seria o exemplo 4, ou a subtração de matrizes. Então, eu declaro duas matrizes aqui, né, e eu somo as matrizes ou subtraio as matrizes. Elas estão aqui, a soma, observando que as dimensões têm que ser adequadas para a operação. Nós sabemos que podemos usar as matrizes para resolver sistemas de equações lineares, né? Então, eu posso fazer isso, né, usando matriz. Por quê? Se eu pegar um sistema, por que eu posso usar matrizes para isso? Se eu pegar um sistema, né, de equações,
esse sistema ele pode ser descrito na forma de uma equação matricial. Como que eu faço isso? Eu crio uma matriz A que tem todos os coeficientes das minhas variáveis, tá certo? Então, A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN, está aqui essa matriz. Né? Crio uma outra matriz que tem as variáveis x1, x2, x3 ou até xn, e crio uma terceira matriz com o valor que é a igualdade de cada uma dessas equações. Quando eu faço isso, eu posso transformar esse sistema nessa equação matricial, A vezes x igual a b. Por quê? Se eu fizer esta operação aqui, né, e igualar a b, eu volto daqui a aqui. Ou seja, eu saio da minha equação matricial e volto no meu sistema de equações lineares. Se eu posso fazer isso, e o que eu quero encontrar são os valores de x, basta eu fazer a matriz A passar para o outro lado na sua forma inversa. Ou seja, eu faço o inverso, a inversa de A vezes B. Com isso, eu acho os valores de x, ou seja, a solução do meu sistema de equações lineares. Né? E aí, então, eu posso fazer esse exercício que está proposto aqui. Imagine que eu tenho esse sistema, 2x menos 5y igual a 11, 3x mais 6y igual a 3. Como é que eu monto as minhas equações, as minhas matrizes para fazer a operação? Matriz A, os coeficientes das variáveis, 2, 3, menos 5, 6. Matriz X, x e y. Matriz B, 11, 3. Eu faço x igual a inversa de A vezes B, e com isso eu tenho a solução do meu sistema de equações lineares. Voltando aqui para o nosso ambiente, esse arquivo não está aberto ainda, vou abrir, certo? Matrizes, deve ser um desses três aqui, que eu não me lembro bem de cabeça, vamos ver qual é. Esse aqui é soma, esse aqui também, esse aqui, que eu tenho exatamente. Deixa eu ver se é do mesmo exemplo. Na verdade, aqui eu estou com um exemplo um pouquinho diferente, né? Não são os mesmos valores que estão apresentados aqui, mas é um sistema de equações. Eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. Né? E aí, então, eu vou resolver esse sistema de equações e os resultados 3 e menos 2. Se eu quiser fazer exatamente igual o exemplo que está, ou a proposta que está aqui, eu tenho a matriz 2, 3, menos 5 e 6, então vamos colocar 2, 3, menos 5 e 6, né? E no valor de B, 11 e 3. 11 e 3. Quando eu executo isso aqui, eu tenho o resultado do meu novo sistema de equações. 2 e 3 menos 5 e 6. 2 e 3 menos 5 e 6. Agora sim, tem aqui o resultado do meu sistema de equações. Né? Para esse sistema aqui, eu tenho este resultado 3 e menos 1, né? Que é a solução para o sistema de equações lineares. Ok? E aí, então, o exercício que eu acabei de mostrar para vocês era a solução desse sistema aqui, que era o que estava proposto lá. 2, 3, menos 4 e 1. 2, 3, menos 4 e 1. E 0 e menos 14. 0 e menos 14. Então, eu tenho a solução do meu sistema, 3 e menos 2, né? A solução 3 e menos 2. E aqui, então, a gente encerra o nosso módulo de operações com matrizes do nosso curso de matemática. Vamos iniciar, então, o nosso módulo, né, de funções e equações do curso de matemática com Python. Como eu uso a linguagem de programação para definir uma função e manipular uma função, achar valores para essa função, dependendo do valor da variável independente, e como é que eu faço para resolver equações usando a linguagem de programação Python. O primeiro passo para lidar com funções é definir a função. Então, eu uso essa sintaxe aqui, o nome da função, entre parênteses eu coloco a variável independente ou as variáveis independentes. Então, por exemplo, minha função depende de x, eu coloco só uma variável independente. Ela depende de x e y, eu coloco duas variáveis independentes, e assim por diante. Aqui, return e
qual é a expressão matemática que a função executará. Né? Então, por exemplo, se eu quiser definir a função 3x mais 5, como eu faço? Def, minha função, é o nome da função que foi dado, entre parênteses a variável independente que é x, e qual é o return? 3 vezes x mais 5. Então, quando essa função aqui for chamada, né, como é que eu vou chamá-la? Vou chamá-la dessa forma aqui, olha, minha função entre parênteses 3,5. O que ele está fazendo? Ele está passando para essa função aqui o valor 3,5, ela vai fazer x igual a 3,5, fazer essa operação aqui e devolver o valor no return, né, no caso aqui para essa variável y. Então, quando eu faço isso, né, y recebe o quê? O valor dessa função para 3,5, que é 15,5. Okay? Então, dessa forma, eu defino uma função. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo, né? Definir minha função de uma variável só, lembra aqui, olha, isso aqui é potenciação, então isso aqui, olha, significa x elevado a 3 menos 2x elevado ao quadrado mais 3x menos 2. E depois, calculo o valor desta função aqui para 2.0. Vamos olhar aqui no Spider, como ficou, né? Então, tem aqui esse primeiro exemplo, x elevado ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2, e vou calcular o valor dessa função para 2.0, executo aqui, tem o valor da função, ou seja, quando o x é igual a 2.0, eu tenho 4.0 como resultado. Se eu quiser outro valor aqui, posso colocar outro valor aqui, a 5.6. Executo e tenho o resultado da função para quando x é igual a 5.6. Então, assim, fica fácil para eu lidar com qualquer função e achar qualquer valor de uma função. Né? Voltando aqui à nossa apresentação, e a gente pode fazer funções de vários tipos. Aqui, por exemplo, temos um exemplo, aqui temos o código de uma função, né, de trigonométrica, né, que usa seno, usa cosseno e usa o valor de π. Por isso, nesse caso aqui, eu tenho que importar desta biblioteca as funções seno, cosseno e π, para que o Python entenda o que é seno, o que é cosseno e qual é o valor de π. Quando eu faço isso, eu importo essas funções aqui, que já estão pré-definidas nessa biblioteca, e importo o valor de π, né, que também já está pré-definido na biblioteca. E aí eu posso calcular, por exemplo, qual é o valor dessa função para π sobre 3, aqui deste exemplo, segundo exemplo, aqui a equação trigonométrica, perdão, a função trigonométrica, eu quero calcular para π sobre 3. Tenho o resultado da minha função, né, quando quando x é igual a π sobre 3. Posso fazer também uma função exponencial, né, e eu tenho uma função 3e elevado a 4x, só que o valor de e, a constante e, ela é representada pelo exp, né, na biblioteca math, também tenho que importar essa função aqui da biblioteca math, mas fazendo isso eu defino e calculo, por exemplo, qual é o valor de 3e elevado a 4x para quando x é igual a meio, né? E aqui então eu tenho esse exemplo, está aqui, x igual a meio. Lembrando aqui, olha, que para fazer x igual a meio, eu tenho que usar pelo menos um dos valores em ponto flutuante, senão ele vai fazer essa operação aqui considerando somente a parte inteira. Executo então e tenho aqui o resultado da minha função, tá? X igual a meio. Né? E mais um exemplo aqui de uma função logarítmica. Então, 2 log de x sobre 3 na base A, tá certo? Nesse caso aqui eu defino a minha função e eu passo dois valores para ela, o valor de x e o valor de A, que é a base, né, que eu quero usar. Então, poderia não fazer isso, poderia definir uma base fixa, por exemplo, base 10, base 5, base 2, base 3, e não passar o valor de A aqui. Decidi fazer dessa forma, esse exemplo. Né? Aí eu passo o valor de x 18, o valor da base 5 e calculo o valor da minha função. Aqui o resultado ficou apagado, mas vamos rodar aqui, né, para vocês verem. Então aqui está aqui a função 2 log de x sobre 3 na base A. Né? Importei a função log da biblioteca math, né, e vou calcular então para x igual a 18.0 base 5 e calculei o valor dessa função. Então, essa é a forma como eu uso, né, e calculo valores da função. Sabendo como definir a função, eu tenho um recurso extra, um recurso no linguagem de programação Python, que é bastante útil,
que é como resolver uma equação. Né? Eu quero achar o valor da variável independente de uma equação, né? E como é que eu faço isso? Para isso, eu vou utilizar a biblioteca SymPy, né? E vou utilizar uma função chamada solve, que ou seja, resolver a equação. Né? Tenho que declarar as minhas variáveis independentes usando a função symbol. Né? Declaro uma função como nós acabamos de ver, declaro da mesma forma. Agora, um detalhe importante, o Python sempre resolve uma equação considerando que aquela função foi igualada a zero. Então, como é que eu faço a solução de uma equação na linguagem Python? Eu defino uma função e quando eu peço para resolver, ou quando eu dou o comando solve, a operação solve, para resolver a equação, significa que eu estou fazendo aquela equação igual a zero. Então, se eu quero resolver uma equação que não seja nesse formato, igual a zero, eu tenho que transformá-la numa equação como se ela fosse numa equivalente igual a zero e achar a solução. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira resolver 2x mais 2 igual a 1. Esta é uma equação que eu quero resolver, mas ela não está igualada a zero. O que eu faço? Eu transformo isso numa função que, quando for igualada a zero, vai me voltar nessa equação. O que eu faço? Eu pego 1, passo para o outro lado, vai ficar 2x mais 1, né, igual a zero. Vai ficar 2x mais 2 menos 1, então fica 2x mais 1, né, igual a zero. O resultado dessa equação é equivalente ao resultado dessa, então eu vou achar a solução. E aí, qual a função que eu vou declarar? Eu vou declarar a função que vai ser igualada a zero, porque quando eu usar o solve, ele vai fazer isso aqui igual a zero e achar o resultado. Nesse caso aqui, menos meio. Né? Como é que fica o código disso? Então, eu importo da biblioteca SymPy, né? Symbol e solve, são as duas funções que eu vou usar dessa biblioteca aqui. Defino a função, olha só, 2x mais 1, porque ela vai ser igualada a zero para achar a solução. Né? Declaro o meu x como sendo um symbol, ou seja, como sendo uma variável, e aí eu coloco aqui entre pliques, né, o valor de x, ok? Essa aqui é a sintaxe. Chamo a minha função, tá certo? Ou seja, digo que y é igual à minha função para um valor x que vai ser passado, e aí então eu chamo solve. O solve, ele vai resolver esse y aqui, que é o quê? Esta função igualada a zero para essa variável independente. E ele então vai me dar o resultado que vai ser menos meio. Ver o exemplo executando no Spider. Aqui, olha, tem o código, a importação de symbol e solve da biblioteca SymPy, a definição da função. Aqui eu defino o x como variável independente, o y como sendo a função e dou um solve y. E tem aqui, olha, a solução da minha equação, menos meio, ou seja, x igual a menos meio é a solução para 2x mais 1 igual a zero. Posso fazer isso com outros tipos de função. Então, por exemplo, eu posso fazer isso, né, para terceiro grau. Quando eu executo essa função aqui, quando essa função do terceiro grau igual a zero, na realidade eu estou achando as raízes desse polinômio aí, né? As raízes dessa função polinomial, melhor dizendo, né? Como ela é do terceiro grau, são 3 raízes, eu vou executar e aqui, olha só, 3 raízes encontradas. Posso definir uma função exponencial, 3 elevado a x menos 81, né? Não tem nenhum problema, mando executar e aqui, ó, x igual a 4. Posso definir outros tipos de função, aqui, por exemplo, uma função trigonométrica, né? Lembrando que se eu vou usar a função seno aqui, eu tenho que importar a função seno, né? Agora eu importo a biblioteca SymPy, que é de solução de equações, né? ou matemática simbólica, né? no Python, né? E eu executo, mas posso encontrar o resultado aqui. Olha, para essa equação trigonométrica eu tenho esse resultado. Né? E aqui uma função interessante, eu tenho uma função de segundo grau, né, que quando eu executo, olha só, ela me dá duas raízes, mas duas raízes que não são reais. Ou seja, se eu for tentar resolver essa função, encontrar as raízes dessa função polinomial, né, pelo método tradicional, eu vou encontrar que ele não tem raízes reais e vou achar raízes imaginárias. Está aqui, olha.
A raiz é menos 3/4 menos raiz de 15 sobre 4i. Aqui está representando a parte imaginária da primeira raiz. E, naturalmente, a outra raiz é o conjugado dela. Então, menos 3 sobre 4 mais raiz de 15 sobre 4 vezes i, ou seja, a parte imaginária. Então, eu também posso encontrar soluções não reais usando a linguagem de programação Python, né? Como nesse exemplo aqui. Interessante que eu posso usar a mesma definição e o mesmo recurso que eu usei para as equações para resolver agora sistemas de equações. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho que considerar que cada equação ela vai ser igualada a zero, mas eu posso transformar o meu sistema, né? Uso os mesmos recursos da biblioteca SymPy e acho a solução agora de um sistema de equações e não de uma equação. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Esse sistema de equações aqui é exponencial. 2 elevado a x menos 3 elevado a y igual a 5. 2 elevado a x menos 1 menos 3 elevado a y mais 1 igual a menos 5. Né? E como é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui cada uma dessas equações em equações que eu posso igualar a zero. Então, eu vou passar o 5 para o outro lado como menos 5, vou passar o menos 5 para o outro lado como mais 5, e aí, então, eu vou executar esse recurso, né, de solução de sistemas de equações. Vamos rodar aqui no Spider, ele ainda não está aberto, vamos abrir esse exemplo. Não, esse aqui é outro, vamos abrir aquele lá especificamente. Eu transformei, olha, 2 elevado a x menos 3 elevado a y menos 5. 2 elevado a x menos 3 elevado a y, passei para menos 5. E 2 elevado a x menos 1 menos 3 elevado a y mais 1 mais 5. Né, passei para o outro lado. Veja que eu defini agora duas funções, uma para cada equação que eu quero resolver do meu sistema de equações. Né? Então, tenho minha função 1 e minha função 2. Da mesma forma como eu defini, vejam que agora, olha só, eu tenho duas variáveis independentes, x e y. Então, declarei x e declarei y, porque eu quero resolver um sistema com duas variáveis, né, de duas equações de duas variáveis. Declaro aqui x como símbolo, y como símbolo, né, lembrando que tudo foi importado aqui da biblioteca SymPy. Declaro as minhas funções f e g, e agora eu faço um solve f e g. Vejam só aqui, vocês têm que atentar que eu tenho um parênteses duplo aqui, olha, tá vendo? Eu tenho que usar isso, né? Porque isso aqui é um conceito da linguagem Python, como se fosse uma tupla, né? E aí eu defino essa tupla entre parênteses e coloco, então, depois dentro do parênteses a função solve. Quando eu mando executar, ele me dá aqui a solução dessa equação, desse sistema de equações que é exponencial, né? X igual a 3, y igual a 1. Com isso, eu resolvi um sistema de equações. Né? Se vocês lembrarem, no módulo de matrizes, nós vimos também uma forma de solução de sistemas, mas lá, usando equações matriciais, eu consigo resolver sistemas de equações lineares, ou seja, sistemas de equações de primeiro grau, né? Polinomiais de primeiro grau. Aqui, usando esse recurso, eu posso resolver sistema de qualquer tipo de equação, inclusive mesclar. Eu posso ter uma equação exponencial aqui, uma equação trigonométrica aqui, quer dizer, eu posso ter o que for, né, e resolver usando esse recurso da linguagem de programação